Meus irmãos, cumprimento a todos mais uma vez na graça e na paz do Senhor. Amém. Quem puder, fique de pé comigo e abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. E nós vamos hoje ler do versículo 18 ao 21. Serão estes os versículos da nossa meditação nessa noite. Lucas, capítulo 13. Eu acho que eu consigo um pouquinho mais de volume. Obrigado. Versículo 18 ao 21. Quantos acharam? Assim então nos diz a palavra do Senhor. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos e oremos mais uma vez. Estivemos aqui em Tua presença pela manhã, ó Deus, e o Senhor foi tão gracioso conosco, falando aos nossos corações. Da mesma forma que fizemos pela manhã, suplicamos nesta noite que as palavras de minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis perante a Tua face, ó nossa rocha e nossa redenção. Que o Senhor desvende, ó Deus, os nossos olhos, de modo que possa ficar claro, patente, as maravilhas da Tua lei, que possamos ouvir a Tua voz falando com cada um de nós, desde o mais novo até o mais velho, e assim possamos compreender a mensagem do Evangelho que o Senhor quer trazer de impacto ao nosso coração. Fale conosco, ó Deus, instrua-nos, alimente-nos, concede a mim o que preciso para transmitir a Tua palavra, com graça e com autoridade, enquanto o Senhor opera aquilo que só o Senhor pode operar, e de modo que haja aqui nesta noite, e aqueles que estão acompanhando esta transmissão, corações abertos e dispostos para receber a boa semente da Tua palavra, possam receber com bom grado, não se rebelando à Tua voz. Assim nós te oramos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, por favor, queridos. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério terreno, as primeiras palavras dele foram: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quando nós lembramos disso, nós conseguimos compreender de modo um pouco mais fácil a conexão que há entre tudo o que Jesus já disse neste Evangelho e que tem sido alvo das nossas últimas exposições e o que ele está dizendo exatamente agora. Jesus vem dizendo: há uma necessidade de arrependimento urgente, porque o Rei justo, o reino de justiça vem e vem sem demora. Sim, o reino de Deus chegou e a sua expansão avança a despeito de toda a hostilidade que se levante por parte dos opositores de Jesus. Isso está claro neste Evangelho, na verdade neste capítulo, na verdade nos versículos anteriores. Os efeitos deste reino, eles já podem ser sentidos, porque Jesus, impondo-lhe as mãos, os efeitos deste reino já podem ser vistos. Ela imediatamente se endireitou. Por isso, aquela mulher dava glória a Deus. Tudo isso está no versículo 13. Nós estamos no versículo 18. É por isso que o versículo 17 diz que o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. O reino de Deus chegou. Então, diz o versículo 18, é assim que ele inicia. Essa palavra poderia ser traduzida para o português: portanto,
Consequentemente, Jesus disse, Jesus falou, Jesus ensinou, Jesus exortou. É assim que começa o versículo 18. Mas afinal, o que é o reino de Deus? O Filho de Deus disse que os homens devem aprender o significado do reino. O que significa o reino? São esses versículos que nós acabamos de ler. Os homens devem aprender o que é o reino de Deus, a fim de não confundirem o reino de Deus com o reino dos homens. Os judeus, por exemplo, eles já haviam recebido do próprio Deus a revelação e a promessa do reino de Deus. Davi diz, em 1 Crônicas, capítulo 18, versículos 4 e 5, o Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. No versículo 5 de 1 Crônicas 18, ele continua dizendo, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor para Israel. Sobre o caráter eterno deste reino que nós estamos vendo, Davi sendo usado pelo Espírito Santo para proclamar, o profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 17, entrega a profecia, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Não era um assunto novo para Israel, o reino de Deus. Jesus, consequentemente, não está introduzindo um assunto que lhes era estranho. Entretanto, o reino de Deus ensinado e esperado pelos judeus nos dias de Jesus havia se misturado com um conceito humano de reino. Sobretudo para os fariseus, o reino de Deus se manifestaria com todo o seu poder e toda a sua glória de uma forma, subjugando outras nações e estabelecendo Israel como uma nação soberana. Isso era o reino de Deus para os judeus. A glória e a autoridade do Messias, aquele Messias que havia sido prometido e que estava sendo aguardado, ele se revelaria em seu poder de vencer exércitos humanos, derrotando nações e liderando Israel à vitória. Reino de Deus, Israel uma nação soberana. O poder do Messias, apenas um Messias guerreiro. Por isso o Filho de Deus está ensinando a esta nação acerca do reino. Diz, é importante que vocês finalmente entendam o que é o reino de Deus. Ele não deve ser confundido com o conceito do reino dos homens, assim como o Messias não deveria ser reduzido a um mero general de guerra. Por isso Jesus está ensinando estas palavras. Jesus pergunta retoricamente, porque ele sabe a resposta. Ele pergunta no versículo 18 e no versículo 20, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei, aqui compararei o reino de Deus. A resposta é, com algo que lhe seja familiar, para que vocês possam entender. E se talvez aqueles que estavam ouvindo essas perguntas retóricas de Jesus, achassem que ele iria comparar o reino de Deus a uma glória limitada e passageira, como a glória, por exemplo, dos já extintos impérios egípcio, babilônico, medo-persa, grego, eles estavam equivocados. Se os homens achavam que Jesus iria lhes apresentar um reino de Deus limitado a um reino meramente próspero materialmente, eles estavam completamente equivocados. Se eles achavam que Jesus ia apresentar um reino de Deus baseado num triunfalismo terreno, eles estavam perdidos nos seus conceitos.
O versículo 19, Jesus diz: aqui é semelhante o reino de Deus. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Essa mesma parábola, ela é apresentada nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Entretanto, lá a maior ênfase, tanto em Mateus como em Marcos, é a diferença entre o tamanho da semente do grão de mostarda, que era minúscula, em comparação com a grandeza da árvore que essa pequena semente gerava. Aqui no Evangelho segundo Lucas, a ênfase não está tanto no tamanho da semente, é por isso que ele nem menciona, ele nem chama a semente de pequena. A ênfase aqui está no resultado que a semente plantada gera. De fato, se você já teve a oportunidade de olhar uma semente de mostarda, eu já tive pessoalmente há muito tempo atrás, ela é minúscula, mas ela gera uma árvore que atinge uma altura de 3 a 4 metros na sua fase adulta. E essa árvore, no contexto da antiga Palestina, ela era conhecida por abrigar aves antes do inverno, no outono. As aves se aninhavam nessas árvores que tinham galhas para se abrigar para o inverno que estava chegando. Então aqui, segundo o versículo 19, segundo o conceito de Jesus acerca do que é o reino de Deus, nós já começamos a encontrar as comparações que ilustram o que é o reino de Deus. Em geral, a semente de mostarda, ela é pequena e ela é bem escura. Ela não é tão vistosa como, por exemplo, a semente do trigo, que dependendo da época em que você a observa, ela é quase que um grão de ouro, ela chega a ser dourada. Entretanto, quando essas duas sementes elas são plantadas, ou seja, a semente da mostarda e a semente do trigo, há uma diferença. Porque o trigo não gera uma árvore, embora seja uma semente mais bonita do que a semente de mostarda. Ela não gera uma árvore que tem galhas para que as aves possam se abrigar. Jesus está dizendo, assim é o reino de Deus. Num primeiro olhar, ele é desprezado pelos homens. Num primeiro olhar, o mundo olha para a aparente fragilidade e a insignificância do reino de Deus e o despreza pela sua aparência. Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim. Num primeiro momento, essa é a impressão que os homens têm. Entretanto, o reino de Deus, segundo essa comparação que Jesus faz, ele é vasto. Ele chegou a vocês e ele está se expandindo em duas frentes. Primeiro, uma frente externa. A todos os homens está sendo pregado o Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 5, Jesus, respondendo aos discípulos de João, mandam eles voltarem e dizerem o seguinte: digam a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. É o caráter externo do reino. Ele está sendo pregado a todos os homens indistintamente. Mas existe a segunda frente, que é o caráter interno do reino de Deus. É aquele caráter que é específico no coração daqueles que recebem a palavra do Evangelho, o reino de Deus, e aguardam. João capítulo 6, versículo 68, o apóstolo Pedro, em resposta a Jesus, quando olhou para uma grande multidão de pseudo-discípulos e se afastaram de Jesus, ele vira para os discípulos e pergunta, vocês também não vão? Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo de Deus. É o caráter interno. O reino de Deus chegou até vocês, arrependam-se. É assim que Jesus começa o seu ministério. E Jesus, com esta parábola, trazendo esta comparação deste pequeno grão, dessa pequena semente que gera uma árvore, do qual as aves se aninham nela, ele está dizendo, o reino continuará se expandindo por todas as nações. Em seu sermão profético, apontando para os dias finais,
Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus diz: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim como já havia sido profetizado lá no Antigo Testamento, nos Salmos, em Ezequiel, no próprio Daniel, todas as nações ouvirão o evangelho do reino e se abrigarão nesta grande árvore, como os pássaros fazem no outono antes do inverno. 40 anos após a morte de Jesus, todo o Império Romano conhecido já tinha ouvido do Evangelho. As principais capitais do Império já haviam sido evangelizadas apenas 40 anos após a morte de Jesus. O reino de Deus chegou, ele está se expandindo. Mas o reino de Deus tem ainda uma outra característica que o define, está no versículo 21. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa era uma cena ainda mais familiar para as pessoas que produziam pães em casa naqueles dias em que o Senhor trouxe essa segunda parábola. 3 medidas de farinha, é o que diz a revista e atualizada que vocês têm nas mãos, a nova Almeida atualizada que eu estou utilizando, mas se você olhar para uma versão um pouquinho mais contemporânea, como a NVI, uma grande quantidade de farinha. 3 medidas de farinha, 25 quilos. Essa era a medida. Mas, apesar de ser uma quantidade tão grande de farinha, apenas uma pequena quantidade de fermento era suficiente para fermentar toda a massa. E Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Mas aqui o fermento não é o fermento dos fariseus, que Jesus já disse: acautelem-se, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Aqui é um fermento saudável. É um fermento que faz alusão ao crescimento do reino de Deus. 25 quilos de farinha. Mas essa grande quantidade de farinha, essa grande quantidade de massa, por si só ela não tinha condições de se autolevedar e crescer. É preciso fermento. E após o fermento aplicado, gradualmente, toda essa massa, ela é fermentada e ela cresce. Segundo Jesus, o reino de Deus é assim. O seu crescimento é assim, misterioso, místico, secreto. O poder transformador do reino de Deus é primeiramente interno, segundo as palavras de Jesus, é invisível. Antes da massa crescer, ela precisa receber o fermento, ela precisa ser transformada internamente, para que então ela comece a crescer. O reino de Deus é assim. Quando ele é aplicado ao coração dos homens pelo Espírito Santo, ele vai produzindo os seus efeitos de forma gradual, crescente e irrevogável. Porque uma vez levedada a massa, uma vez misturada a massa com o fermento, a mistura não pode ser desfeita. Assim é o reino de Deus. Uma vez o reino de Deus sendo implantado de forma misteriosa e interna no coração do homem, da mulher, ele não pode mais ser retirado. Não há como este reino não crescer de forma misteriosa. Ele cresce dessa maneira, mas por fim ele se evidencia na vida daquele que foi alcançado pelo Evangelho e que abraçou este reino. A parábola da semente de mostarda vai enfatizar o caráter visível do reino de Deus. A parábola do fermento vai enfatizar o caráter invisível do reino. Essas parábolas, por mais parecidos que sejam os exemplos, eles se completam, eles expressam o que o reino de Deus é nas palavras do próprio Salvador. O reino de Deus é isso. Aparentemente pequeno, aparentemente frágil e por isso desprezado pelos homens, por muitos homens, mas ele se revela grande em autoridade e em poder. Mas ainda, igreja, existe uma lição final nestas duas parábolas que o Senhor traz para nós na revelação do Evangelho
para nos ensinar o que é o reino de Deus. Existem duas pessoas que são usadas na ilustração dessas duas parábolas. Duas pessoas. A primeira é o agricultor. O agricultor, segundo a parábola da semente de mostarda, ele já possuía uma horta. E todas as versões em língua portuguesa vão trazer essa palavra, horta. Mas na língua original é jardim. É importante que você entenda que ele tinha um lugar próprio para se plantar. Então, esse agricultor tem essa minúscula, insignificante aos olhos humanos, semente. E esse agricultor faz algo. Ele pega essa semente e ele planta essa semente. Só que antes dessa semente crescer, existe um processo. E esse agricultor segue este processo. Ele aduba a terra, ele irriga essa terra, ele cultiva essa terra, e então essa semente, ela germina, ela vai crescer e ela vai finalmente se tornar uma grande árvore. A segunda pessoa que é ilustrada nesta parábola é uma mulher, e ela tem uma característica, ela é padeira, ela sabe fazer pão. Ela, assim como o agricultor que tinha um jardim, ela tem uma grande quantidade de massa, mas essa massa não tem fermento e, consequentemente, ela não pode crescer. Então, essa padeira trabalha. Assim como o agricultor precisou trabalhar, essa padeira, ela trabalha. Ela aplica o fermento na massa. Então, aqui, como a irmã Thaís sabe, que esse trabalho de sovar demora aí de 15 a 30 minutos. Não é fácil, é um trabalho a sova. E após essa massa fermentada e sovada, ela é colocada num recipiente, num lugar livre de vento e escuro, para que ela possa sofrer o seu processo de fermentação, e na maioria dos casos, essa massa vai dobrar de tamanho. Por que eu chamo a sua atenção sobre essas duas figuras que estão incluídas nestas parábolas? Porque assim é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é eterno. Ele aparenta ser frágil e pequeno, e por isso alguns tolos o rejeitam, mas ele é grande em glória e majestade. E apesar desse reino ser eterno, os homens, criados à imago Dei, criados à imagem de Deus, são responsáveis por orar: venha o teu reino, conforme o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 10. Apesar desse reino ser grande, glorioso e eterno, crentes são responsáveis por receber este reino e por promover a expansão deste reino. O rei é soberano, o rei, mas seus súditos também têm responsabilidades. Por isso, ouça nessa noite, igreja do Senhor, você recebeu uma grande responsabilidade quanto a este reino. Você lembra qual é essa responsabilidade? Mateus capítulo 16, versículo 19 é muito claro. Você, igreja do Senhor, recebeu deste reino que é eterno, que aparentemente é frágil, que é místico, que ele começa de modo soberano, misterioso, e que se ele se espalha por todo o mundo, você recebeu as chaves do reino, de modo que aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra também será desligado nos céus. Por isso eu repito o que disse na exposição passada: igreja é coisa séria. Fazer parte do corpo de Cristo é algo extraordinariamente sério, glorioso e eterno. O reino não depende de nós. Paulo, pregando no Areópago em Atenas, disse: esse Deus desconhecido, ele não pode ser servido por mãos humanas como se dela dependesse. Entretanto, Deus decidiu escolher um povo, que ele chama no Antigo Testamento de povozinho de Jacó, vermezinho de Israel, e disse: aqui está as chaves do reino. Ligue e desligue, eu dou autoridade sobre vocês, de modo que as portas do inferno não prevalecerão sobre você, igreja do Senhor. O rei é soberano, mas os seus súditos têm responsabilidade diante dele e diante de todo o cosmo, de toda a criação. As chaves do reino não foram entregues aos anjos, mas à igreja. Por isso, igreja, ore, mas ore com fé,
com todo o fervor do seu coração: venha o teu reino. Abra sua boca, dobre o seu joelho, faça disso a sua oração diária: venha o teu reino. Só isso, promova a expansão e a glória deste reino. Você é súdito do rei, crente em Jesus. Viva como um súdito do rei, trabalhe como um súdito do rei, promova a expansão do reino do seu rei, a glória desse reino que é eterno. O que é o reino de Deus? Ele é aparentemente pequeno e insignificante para alguns, mas ele é cósmico, ele é eterno, de modo que toda a criação, visível e invisível, encontra repouso neste reino glorioso. Toda a criação, não só eu e você, os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins, todo o cosmo se abriga nas galhas deste reino cósmico. Esse reino é glorioso, igreja. Esse reino, sim, é exuberante, mas ao mesmo tempo ele é misterioso. O reino de Deus, ele trabalha de modo misterioso. Ele trabalha no coração de pecadores, ao ponto de libertá-los do império das trevas e transportá-los para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é valioso. Ele é como um campo que certo homem descobriu que lá tem um tesouro, e ele vendeu todas as suas posses e com grande alegria comprou aquele campo por causa daquele tesouro. O reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor, que o negociante de pérolas a encontra, vende tudo que tem para comprar só essa única pérola. Isso é o reino de Deus, igreja. O reino de Deus é semelhante a uma grande rede que é jogada e que apanha muitos peixes. Esse é o reino de Deus. Satanás cometeu mais um grande erro quando ele tentou o nosso Salvador. Ele disse: as glórias e as riquezas e os reinos desse mundo eu dou a você, Jesus, se prostrado você me adorar. Ah, Satanás esqueceu aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 5. O reino é de Cristo, o reino já é do amado Filho de Deus. Ele esqueceu que não há glória que já não pertence a Cristo. E você faz parte deste reino. Como você pode estar com o seu coração entristecido, sabendo que você faz parte desse reino glorioso? Você, os homens, eu, já fomos advertidos, ensinados pelo próprio Jesus. Quando Pilatos, de modo nécio, questiona Jesus, dizendo: você não vai dizer nenhuma palavra, eu tenho poder e autoridade para livrar você. Jesus diz: o meu reino, ele não é deste mundo. Ele pode aparentar ser um reino frágil, ele pode aparentar ser um reino insignificante, mas Jesus diz: bastava uma única palavra minha, para que miríades dos meus súditos viessem me resgatar. O reino de Cristo é glorioso, igreja. Ele é a pequena pedra que, segundo Daniel 2,35, feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. O reino de Cristo prevalecerá, conforme foi dito para Nabucodonosor no auge, no apogeu do seu reinado. Mas, nos dias destes reis,
diz Daniel 2,44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O que é o reino de Deus? O reino de Cristo é o reino glorioso, é o reino que cobre todo o cosmo, toda a criação. Por isso eu quero me dirigir a você que está nos visitando nessa noite, e a você que é crente, mas está fraco na fé, está em dúvida com relação à continuação de sua caminhada, se você vai continuar na igreja, se você vai sair da igreja, o que você vai fazer da sua vida. Escute, eis o reino de Deus, eis o reino de Deus apresentado pela Escritura. Ele é mais glorioso do que qualquer cena que você já tenha visto, em qualquer dramatização. Eis o reino de Deus, que não pode ser descrito com palavras humanas, que a sua glória cobre toda a criação. Se você não professou ainda a sua fé, se você ainda não reconheceu os seus pecados, ouça o Evangelho hoje. O reino é de Deus. Esse reino, ele tem um rei, que é o Rei dos Reis. Implore a esse rei hoje. Hoje. Implore a ele: Senhor, deixe-me entrar nos teus palácios de justiça. Abre os portões dourados da tua casa, ó Rei. Deixe-me entrar nestes palácios cristalinos, alvos, limpos de justiça. Deixe-me ser teu súdito. Implore ao Rei para que você possa o servir. Se você está em dúvida, se você está olhando para o reino e está achando que ele é insignificante, que existem reinos mais gloriosos, reis que têm mais majestade para você seguir lá fora, ouça o Evangelho. Ouça o Evangelho. Não há outro reino que não esteja debaixo da autoridade do reino de Deus. Não há outra autoridade, outro rei, outra dinastia que esteja acima do Rei dos Reis. Como diz o bom nordestino, acabe com isso. Diga: Senhor, me perdoe. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua súdita. Me perdoe pelas minhas picuinhas, me perdoe pela minha insatisfação, pelo senso de descontentamento e ingratidão que eu tenho com tantas poucas coisas. Clame a Ele, deixe-me continuar te servindo, por favor. Deixe-me, eu imploro, Rei, deixe-me ser teu servo. E a você, igreja do Senhor, eu quero me dirigir inicialmente às crianças que estão ouvindo a pregação hoje. Crianças, certamente vocês ouviram, viram muitos filmes, desenhos, talvez você tenha visto em livros, figuras, gravuras de reinos. São histórias tão bonitas, reinos com palácios enormes, grandes, cadeiras. Deixa eu dizer a vocês, crianças, o reino de Deus, ele é majestoso, ele é glorioso. Nós ainda não conseguimos enxergar toda a sua glória e toda a sua majestade, porque ele ainda não se revelou de forma visível plenamente, completamente. Mas deixa eu dizer a vocês, crianças, não existe nada melhor na nossa vida do que reconhecermos a Jesus como Rei dos Reis, e servi-lo no seu reino. Sirvam a Jesus. Aproveitem cada ensinamento dos seus pais, avós, tios.
das pessoas que ensinam vocês nos caminhos do Senhor. Queiram de todo o coração de vocês serem príncipes e princesas nesse reino glorioso de Jesus. E a você, igreja, o que posso dizer eu, ministro? Não tenho mais o que dizer a vocês, senão adore ao Rei, senão se alegre pelo fato de vocês fazerem parte desse reino glorioso. Lembrem-se das palavras do próprio Senhor. Eu e vocês éramos maltrapilhos, igreja. Nós estávamos perdidos pelas valetas. E então os arautos do rei chegaram e nos convidaram e nos deram roupas reais para que nós nos apresentássemos diante do rei. Permaneça com as suas roupas reais. Permaneça na casa do rei. Permaneça servindo ao rei. Permaneça adorando ao rei. E promova a glória do rei. Promova a glória do seu reino. Ame, cante, pregue, ore, venha ao teu reino. Faça disso a maior ocupação, o maior desejo, o maior anseio da sua vida. O reino, ele chegou. O tempo de arrependimento chegou. O reino está expandido e espalhado, de modo que este rei e que este reino possui súditos de todos os povos, tribos, línguas e nações. E eu e você temos a graça e o privilégio de fazermos parte desse reino, de fazermos parte do reino de Deus. Louvado seja o seu santo e bendito nome, pela sua graça e pela sua majestade. Vamos orar. Ó Deus, nosso Rei bendito, nosso Rei de glória e de majestade. Ah, Senhor, que grande bênção é para nós servir ao Senhor, nosso Rei, sermos súditos na casa real. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Perdoa-nos. Inevitavelmente temos que te pedir, perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes queremos viver como mendigos, como pedintes, que não tem um rei, que não tem uma casa. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nos esquecemos que o Senhor fez de nós nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva teu. Ó Deus, ajuda-nos a nos lembrar diariamente da glória do teu reino, da majestade do nosso rei, do privilégio que nós temos de sermos chamados teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer disso a nossa oração, o nosso canto. Venha ao teu reino. Ajuda-nos a amar e a desejar e a almejar o retorno do rei, mais do que qualquer outra coisa nessa vida, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, mesmo em meio às nossas faltas e pequenez, ajuda-nos a sermos arautos, que colocam os seus banquinhos, pegam as suas cornetas e falam nas praças públicas: arrependam-se porque o reino chegou, cheguem-se perante o rei e clamem por sua misericórdia. Ajuda-nos a promover a glória e a propagação deste reino com o nosso viver e com o nosso pregar. Aplica a tua palavra, ó Deus, aos nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.